SXSW, o maior evento de inovação do mundo. E eu fui, e eu queria compartilhar com vocês. Bom, esse vídeo é para eu compartilhar os melhores momentos que eu tive lá no SXSW, se é que isso é possível. E aí vocês vão falar, Carol, você é especialista em LinkedIn, você tem um canal só sobre LinkedIn, por que você está falando do SXSW? Bom, é óbvio, né, gente? Eu sempre falo que a gente precisa ter repertório para poder trazer para a rede e colaborar com as outras pessoas através do nosso conhecimento, né? Através das nossas expertises. Eu sempre busco viajar, eu sempre busco conhecer pessoas novas, diferentes, para poder aportar valor no meu trabalho, na minha consultoria, nos meus processos de mentoria. E por que eu resolvi ir para o SXSW? Faz anos que eu queria ir, muito tempo, só que eu sempre estava trabalhando muito, com muitas palestras, muitos workshops, mas esse ano eu falei, eu vou. E resolvi fazer um apurado de quem estava indo para o SX, quem já tinha ido para o SX, e decidi ir junto ao consulado americano, porque o consulado americano tem uma área de comércio, né, US Commerce Service, que eles aproximam empresas americanas de empresas brasileiras para poder trazer melhores resultados entre essas empresas. E foi muito legal. Bom, em primeiro lugar, eu sabia que eu tinha que ficar num lugar perto de onde acontecia o evento, que era o centro de convenções, lá em Austin, no Texas. Então a gente escolheu ficar no Hilton, porque o Hilton era na boca do Convention Center, do centro de convenções, e foi maravilhoso mesmo, porque tudo acontece no centro. A cidade para, o Texas é uma cidade extremamente musical, então onde você vai, você para no aeroporto, já tem gente tocando violão, guitarra, tem banda para tudo quanto é lugar. Cheguei, foi uma viagem cansativa, porque você não tem voo direto para Austin, então eu peguei um voo para Houston e de Houston eu fui para Austin. Foi cansativo, mas foi legal, a gente estava com uma diferença lá de 2 horas. E fui dentro do aplicativo do SXSW escolhendo as palestras que eu gostaria de assistir. Esse ano foi diferente porque dentro das trilhas do SXSW, eles colocaram uma trilha nova de futuro do trabalho. Só para vocês entenderem, o festival começou em 1987, era um festival de música. Daí entre 94 e 96, mais ou menos esse período, eles inseriram cinema e depois eles foram inserindo tecnologia e inovação e esse ano, futuro do trabalho. Bom, vocês sabem que eu também sou diretora da BRH e esse tema cresceu meus olhos ainda mais e eu falei, não, esse ano eu tenho que ir. E não só todas as palestras de pessoas super famosas, como Amy Webb, Deepak Chopra, até o Homem de Ferro, Robert Downey Jr. estava lá, Ben Affleck, tudo que vocês possam imaginar. Então, imagina, eu fiquei me sentindo lá dentro, gente, porque é uma atmosfera, assim, muito viva, de inovação, é legal estar lá. E dentro do aplicativo, eu fui escolhendo as palestras que eu queria participar, e coloquei na minha agenda como meta assistir 3 palestras por dia. À noite, durante a tarde, participar das ativações, porque muitas marcas fazem ativações lá, que eu já vou falar para vocês. E nas festas, nos eventos, nos bares, nos shows de música, inclusive típicos de lá do Texas. Mas o que eu queria falar para vocês? Eu até fiz uma colinha, tá? Primeiro, o Edu Lira, da Gerando Falcões, fez um painel junto com a Gerdau, com a moderação da Cris Pelágio, que foi fantástico. E para mim, uma das coisas que ele falou, e que não foi só lá no SX que ele falou, foi o seguinte: se você trabalha apenas por dinheiro, você é muito pobre. Queria que vocês pensassem nessa frase e trouxessem um pouquinho para o trabalho de vocês. Afinal, o trabalho tem a ver com propósito. Segunda palestra que me marcou muito foi da Priyanka Chopra. A Priyanka Chopra, ela é uma atriz lindíssima, maravilhosa, gente. Super bonitona, vocês vão ver, e ela tá fazendo agora uma série, um filme que chama Citatel, que vai fazer muito sucesso na Amazon Prime, e ela tava falando sobre a importância da gente ter esse work-life balance, né, da gente ter esse equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho, e como é importante a gente se manter bem para poder trabalhar bem. Foi bem legal o recado que ela deu. Também assisti uma palestra de um executivo da Disney, onde ele trouxe uma inovação do Star Wars. Ele pegou aquele lightsaber, sabe, do Star Wars, que antigamente
nos brinquedos da Disney, você apertava um botão e saía tipo um plástico assim, colorido. E agora eles conseguiram fazer uma coisa meio de holografia, uma coisa louca. E foi uma mulher que tá por trás dessa inovação na Disney. E ela foi chamada ao palco para contar um pouquinho sobre isso. E como a cultura da Disney tem a ver com felicidade, com lembranças afetivas. Foi muito legal. A Estelle Perel parou o SXSW porque ela fala muito dessas questões dos relacionamentos entre as pessoas e de como as pessoas estão tendo uma intimidade artificial, como a gente está assistindo, de repente você está vendo esse vídeo no YouTube, mas você está fazendo uma outra atividade, está vendo alguma coisa na TV, está ajudando seu filho a fazer lição de casa, e como isso atrapalha um pouquinho, porque a gente sempre tem a atenção dividida e a gente vai ficando com essa intimidade muito superficial. E a gente precisa se lembrar que nós somos humanos, certo? Então, bem legal. Estelle Perel, ela é psicóloga. Pesquisem também no YouTube, que tem muita coisa legal dela. E a Amy Webb, que o ano passado foi um sucesso, esse ano não foi diferente. Eu consegui ir lá no Ballroom D, que é o principal lugar onde acontece o evento principal, né, do dia do SX. A Amy Webb, ela é uma futurista, ela fala sobre tendências, ela tem uma empresa disso, e ela tá falando sobre inteligência artificial, os impactos da inteligência artificial no trabalho, no mundo, e uma das coisas que ela colocou é algo que eu venho discutindo muito, inclusive eu discuto muito na minha casa, né, eu com o meu marido, sobre a importância dos órgãos que vão regulamentar essa movimentação de dados entre as pessoas utilizando inteligência artificial. Então, por exemplo, você vai pegar um chat GPT, por exemplo, se você coloca informação confidencial da sua empresa no chat GPT, gente, o próprio nome da empresa já fala, é OpenAI, ou seja, é uma plataforma aberta de conhecimento. Todo mundo está lá compartilhando o mesmo conhecimento. Você tem que tomar cuidado. Então, é muito benéfico, mas também pode ser muito prejudicial, porque você está imputando dados que são sensíveis. E a gente vê que todo mundo já está usando, é um caminho sem volta. Quem souber utilizar essa inteligência artificial vai sair na frente, mas a gente tem todo um outro problema, uma outra problemática de inserir as pessoas nesse mundo, desse cuidado e dos órgãos regulatórios. Eles precisam estar presentes, governos e tudo, e muito provavelmente ela entende que quando for tarde demais, esses órgãos já vão chegar e já vai ter acontecido muita coisa. Então a gente precisa ficar esperto nisso. Não posso deixar de falar para vocês do Ryan Gellert, que é o CEO da Patagônia. Eu não sabia, mas ele contou que ele era vizinho do Kelly Slater, e um cara focado mesmo em meio ambiente, falando da estrutura da Patagônia, né, que é uma empresa de roupas, de esporte, de aventura, e como eles protegem o meio ambiente através dos negócios dele. Ele fala que é possível ter um negócio bom, sustentável, lucrativo, mas que também pensa no meio ambiente e na humanidade. Então eles têm todo um esquema dentro da empresa deles, onde você compra uma roupa e aí, se o zíper não funciona, você vai lá e troca o zíper. Você pode comprar roupa usada dentro da própria Patagônia. E foi bem legal, inspirador. Também aconselho vocês a assistirem no YouTube assim que lançar. E por último, o Chopra, o Deepak Chopra. Eu gosto muito de fazer meditação, eu sou uma pessoa assim elétrica, como vocês podem ver, tô sempre fazendo muitas coisas, mas eu acho importante a gente cuidar desse outro lado, e até pensando no que a Priyanka falou, né, da gente ter esse work-life balance, desse equilíbrio entre vida pessoal e de trabalho. E o Chopra estava falando sobre alguns insumos, que eu não vou falar aqui o nome deles no YouTube propositalmente, mas de alguns insumos que os terapeutas estão usando, né, como, por exemplo, cogumelos, para terapia. Ele diz que ele já usou esse tipo de substância no passado, mas que hoje ele não utiliza mais, mas que ele é a favor, porque ele pensa que as pessoas elas precisam encontrar a cura. E os terapeutas que estavam com ele estavam falando que existe toda uma linha, uma sistemática de atendimento, onde o terapeuta ele utiliza isso junto com o paciente para poder criar empatia e tratar esse paciente melhor, principalmente pacientes que vêm com traumas muito complexos, difíceis de curar. Eu assisti palestras sobre etarismo, falando sobre as tendências. Teve uma palestra muito legal que um deles falou assim: olha, as pessoas não imaginam, as empresas não imaginam, mas você já pensa para uma pessoa
que tem uma certa idade que às vezes ela não consegue abrir uma lata de picles. E mesmo assim, as empresas continuam criando embalagens que as pessoas não conseguem abrir. Será que ninguém percebe isso, né? Se a gente está envelhecendo como humanidade, por que não cuidar de coisas pequenas? A experiência do consumidor é isso também. Olha, e de maneira geral, à noite a gente tem um universo de músicas. O que eu mais gostei foi do Pitts, Sing Out Loud, Sing Loud, acho que é isso, que é muito legal, que é um duelo de pianos, então várias músicas, inclusive eles tocaram músicas brasileiras, porque foi a maior delegação de brasileiros, esse ano foi a maior delegação de brasileiros. Ah, e gente, e tem tanta coisa que não vai caber nesse vídeo, mas eu quero falar pra vocês assim, que é um oba-oba, sim, é muito legal, mas você volta com a cabeça muito aberta, com uma cabeça voltada para o networking, você faz amigos, porque afinal você fica pelo menos uma semana junto com essas pessoas. Tinha gente interessante, tinha vários jornalistas lá, a Helena Crécia do TED estava lá, assim, gente bacana pra caramba, uma experiência incrível, eu super recomendo, tá bom? E o ano que vem eu tô lá, se vocês quiserem ir, contem comigo e me procurem aqui que eu falo pra vocês e passo todos os segredinhos. Tchau, gente, até a próxima!